Oi, pessoal. Nos tempos atuais, acabou acontecendo uma grande corrida à informação. As pessoas imaginam que o processo evolutivo ele vai ser como uma espécie de vestibular, onde a gente vai passar por uma prova de conhecimentos e a partir do resultado dessa prova de conhecimentos, a gente estará capacitado para entrar na etapa seguinte ou não. Infelizmente, essa ideia acabou predominando. E com muito pesar eu vejo os grupos espirituais, os colégios e etc., dando uma prioridade tão grande a esse aspecto, a ponto de que as pessoas elas são obrigadas a ficarem presas a literaturas complicadíssimas e o que acaba gerando uma espécie de maratona onde as pessoas sentem uma necessidade constante de ficar aprendendo, 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 acumulando, acumulando, na verdade, sem parar para pensar o motivo de tudo isso. Eu já tenho atendido muitos casos em que as pessoas elas estão com tanto conhecimento acumulado que esse conhecimento começa a se voltar contra elas. É como se fosse alguma coisa que acaba gerando um apetite de estar sempre buscando se saciar sem nunca estar satisfeito. Uma verdadeira gula nesse sentido. Como se o conhecimento realmente ele fosse a segurança para tudo. E o que as pessoas não percebem é que os conhecimentos, as informações hoje, elas estão sendo geradas e destruídas com a mesma velocidade, fazendo com que a gente fique cada vez mais perplexo, fazendo com que a gente fique cada vez mais perdidos. E que diante disso, então, a gente, apesar de acumular grandes conhecimentos, a gente não tem a capacidade de direcioná-los nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nos momentos em que nós mais precisamos deles, a gente acaba constatando que, na sua grande maioria das vezes, eles não têm a propriedade ou a capacidade de resolver os nossos questionamentos mais profundos de alma, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas incapacidades, os nossos inconformismos, eles continuam lá. Apesar da gente ter toda aquela bagagem em termos de conhecimento e de informação. Talvez isso faça parte do momento atual que nós estamos passando, onde o mental concreto está em foco. Só que o que as pessoas elas não percebem é que esse nosso mental concreto, ao mesmo tempo que ele é o grande desafio a ser superado, ele acaba sendo o grande inimigo que se volta contra nós mesmos. Porque, conforme eu já disse, essa necessidade da compreensão absoluta de tudo faz com que a gente vá dissecando, 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 até que não reste mais nada. E quando não resta mais nada, a gente acaba ficando perdido, questionando o que era realmente que eu estava procurando no início de tudo isso. E assim, talvez, vocês percebem que no momento onde a humanidade nunca teve tanta informação, ela esteve tão perdida. E as pessoas que se acreditam de posse dessa informação acabam desesperadamente tentando se impor como líderes, como conhecedores de alguma coisa, especialistas, formadores de opinião, em busca de um reconhecimento ou de uma satisfação egóica, porém, que ao invés de torná-las grandiosas, vão tornando elas pessoas cada vez mais vazias, pessoas cada vez mais superficiais. Elas acabam se transformando num produto a ser vendido e consumido e nada muito além disso. Infelizmente, em muitos grupos espirituais isso acabou acontecendo também. E aquela tradição que havia ligada ao conhecimento oculto, etc., acabou também passando por esse processo onde a informação detida ou a informação retida acaba sendo um sinônimo de poder para poucos, que detêm esse conhecimento, que gostam de mostrar que possuem esse conhecimento,
mas que não estão nem um pouquinho dispostos a compartilhar com os outros. O que a gente percebe então é que tudo aquilo que nos é deixado de modo escrito acaba de uma certa maneira sendo manipulado, sendo deturpado, sendo traduzido, entre aspas, com o decorrer dos tempos. E a partir do momento em que nós o levamos ao pé da letra, o que acaba acontecendo é que aquilo que veio para nos libertar acaba nos aprisionando certamente. É interessante a gente perceber que talvez as coisas elas já tivessem sido pensadas dessa maneira, e por conta disso, então, houveram sempre outros caminhos para guiar a humanidade. A gente vai perceber, por exemplo, no passado remoto, quantas pessoas realmente tinham acesso a tal conhecimento, quantas pessoas tinham acesso às informações consideradas ocultas, consideradas secretas, consideradas salvadoras da humanidade. E a gente percebe que a bem poucas pessoas isso era realmente possível, isso era acessível. Era necessário que as pessoas soubessem ler e escrever, muitas vezes em mais de um idioma, para que pudessem ter acesso a tais conteúdos. E vocês percebem que se a coisa ela tivesse continuado dessa maneira, talvez a gente não teria chegado onde nós chegamos. Porque o conhecimento, porque a informação era algo restrito a apenas uma pequena camada de pessoas da humanidade. Fora isso, aos demais não restaria mais nada a não ser o trabalho e a ignorância. Ficariam eternamente presos nas suas questões de sobrevivência, sem na verdade conseguir superar esse estágio, sem na verdade conseguir atingir um degrau mais elevado em termos evolutivos. Dentro disso, então, vai acabar surgindo uma outra tendência, vai acabar surgindo talvez um outro caminho, que é aquele onde as pessoas elas vão acabar transmitindo conteúdos ligados ao autodesenvolvimento, conteúdos ligados às nossas questões inconscientes, relacionados aos nossos processos de crescimento, através da troca de experiências vividas, através do uso de determinadas histórias que passam por fábulas, que passam por lendas, que passam por mitos, mas que na verdade guardam em si, muito bem encerradas, as chaves que abrem a porta para o nosso inconsciente coletivo, as chaves que abrem a porta para o nosso crescimento pessoal. E isso, de certo modo, não foi algo que acabou restrito aos grupos, às escolas, aos poucos iniciados, entre aspas, que teriam acesso a esses conteúdos. E acabou sendo transmitido para nós através, conforme a gente já veio falando aqui nos vídeos, das festividades coletivas, através de fábulas infantis, lendas de cavalaria e histórias aparentemente bastante inocentes, mas que acabam guardando um conteúdo muito profundo dentro de si. Por quê? Porque essas histórias elas vão acabar sendo estruturadas em cima de arquétipos muito profundos do nosso inconsciente coletivo, de arquétipos muito profundos da formação de nossa alma. E isso vai acabar fazendo com que essas histórias elas sejam passadas adiante, inconscientemente. A gente, de uma certa maneira, acaba tendo uma grande facilidade em guardar esses conteúdos, e aí então, muitas vezes, nós vamos os transmitindo por gerações sucessivas, sem que a gente saiba ao certo aquilo que a gente está transmitindo, mas de uma certa maneira as coisas estão sendo passadas adiante. Por exemplo, um fato bastante óbvio dentro de tudo isso, quando o Cristo se manifestou, houveram então várias pessoas que escreveram coisas a respeito dele, mas houveram pessoas que não sabiam escrever
e pessoas que de uma certa maneira acabaram vivendo aquele momento, que de uma certa maneira acabaram passando para sua descendência. Existem fatos ligados ao Cristo, como por exemplo a questão do Santo Graal, a questão da Verônica que enxuga a face do Cristo e o seu rosto acaba sendo estampado naquele pano. Uma série de histórias associadas à questão da vinda desse Avatara, que elas não constam nos evangelhos, mas que elas são transmitidas por gerações sucessivas. E elas, de uma certa maneira, elas acabam contribuindo para a formação da imagem do Cristo como um todo. Ele não é apenas aquilo que se escreveu a respeito dele, ele é aquilo que nos foi transmitido através de gerações sucessivas que tiveram suas experiências, que tiveram suas vivências, que tiveram suas impressões e acabaram, de certo modo, passando isso adiante. Isso acaba recebendo o nome de tradição oral, que, no meu entender, ela acaba sendo muito importante dentro de todo o processo ligado tanto às questões do crescimento espiritual, como às questões relacionadas à manifestação dos avataras, dos seres de luz e assim por diante. Caso contrário, a gente estaria sempre olhando para eles como sendo uma fonte de informações, o que acabaria nos levando à idolatria, acabaria nos levando ao fanatismo. Por quê? Porque eles estariam sempre associados a alguma coisa que a gente não tem, que a gente precisa conseguir desesperadamente para que a gente possa atingir um plano mais elevado em termos de consciência, de alma, vida após morte e assim por diante. Em contrapartida, a tradição oral, ela vai nos trazendo estes seres junto ao nosso plano de realidade. Embora muitas vezes atribuindo a eles poderes fantásticos, situações sobrenaturais, fantasiosas e assim por diante. Situações que vão transformando esses seres em espécie de super-heróis. Porém, o que a gente percebe é que esses super-heróis eles acabam sendo bastante arquetípicos também, no sentido da sua luta contra o mal, que na verdade representa a nossa superação das nossas nidanas, a transmutação das nossas sombras. Só que tudo de um modo muito heróico e sobrenatural. É interessante a gente perceber que a gente precisa disso. Nós somos crianças e nós precisamos de todos esses símbolos. Nós precisamos da espada, nós precisamos do dragão, nós precisamos do escudo. Embora a gente não perceba que a espada não passa da sabedoria, o escudo não passa da fé, o dragão não passa da nossa própria sombra, que precisa ser subjugada, para que a gente possa conquistar o verdadeiro amor, que na verdade nada mais é do que o nosso contato ou nossa reintegração com a nossa própria essência espiritual mais pura. Mas é claro que se a gente começa a falar nesses termos, talvez haja muita dificuldade das pessoas compreenderem. Principalmente quando a gente está falando aí de milhares de anos atrás, quando o foco das pessoas estava basicamente voltados para as questões de guerras e de sobrevivência. E é bastante interessante como essas coisas elas acabam se firmando. Uma época eu fui fazer um trabalho onde seria interessante ensinar para crianças os primeiros passos ligados à antropogênese, cosmogênese, teosofia, ou seja, né, uma coisa praticamente impossível, inviável da gente fazer. E havia então uma espécie de uma encenação que a gente precisaria fazer para realizar aí ou cumprir o nosso intuito, onde as crianças então elas recebiam uns papeizinhos com os nomes em sânscrito, sabe? Uma coisa assim completamente impraticável. Porém, o que acabou acontecendo? Eu acabei então dentro dos processos de manifestação da cosmogênese e etc.,
eu acabei criando uma espécie de símbolos, que esses símbolos eles iam se manifestando a partir do momento, então, em que o nosso processo de ensinamento ele ia acontecendo. Então, primeiro aparecia uma pedra de ar, depois aparecia uma árvore de fogo, depois aparecia um boi de água, depois aparecia um homem de terra. E eu atribuí para as crianças esses papéis e elas acabaram assim procurando representar isso dentro de um teatrinho, como que elas se sentiam ou como que essas coisas elas poderiam acontecer. Por mais absurdo que isso pudesse parecer, o que acabou acontecendo é que as crianças elas assimilaram esses conteúdos. E hoje, muitas delas me encontram lembrando do tanto que havia oculto por trás dessas representações, que através dessas figuras aparentemente inocentes, ou até mesmo sem sentido, acabaram sendo transmitidas para elas. Ou seja, através desses passos, a gente acabou falando sobre toda a manifestação das hierarquias e todos os processos de formação da alma humana, sem que, na verdade, a gente precisasse recorrer a termos técnicos ou ficar fazendo para essas crianças uma explanação mais racional nesse sentido. Eu tomei esse exemplo porque é interessante a gente perceber que nós ainda somos crianças e nós não temos a capacidade de assimilar muitas verdades. Então, muitas vezes, a gente fica apenas preso ao conhecimento, à informação, que, conforme a gente já disse, ela vai se devorando a si mesma. Na verdade, nós estamos ficando cada vez mais perdidos. Ao passo que uma experiência como aquela do teatrinho acaba sendo fixada e acaba sendo assimilada mais rapidamente, embora talvez a gente demore algum tempo para compreender o seu verdadeiro significado. Mas dentro daquele teatrinho, aquelas crianças acabaram passando adiante as experiências que elas tiveram, que acabou sendo fixada no momento em que elas tiveram que, para executar aqueles papéis, terem que colocar a sua imaginação em atividade. Ou seja, esse conjunto imagem, sentimento, desafio, imaginação acaba sendo uma ferramenta muito poderosa, a qual, aliada ao conhecimento técnico ou conhecimento mais racional, tem a capacidade de realizar na gente, sim, uma grande transformação individual. É bastante interessante a gente perceber como tudo isso funciona. Existem talvez os contadores de histórias do passado, que eles vão transmitindo aqueles mitos, transmitindo aquelas fábulas, aquelas lendas de geração a geração, que depois elas acabam sendo escritas, acabam sendo compiladas e que, por sua vez, acabam constituindo uma tradição escrita que é passada adiante, que depois acabam sendo revistas, acabam sendo reestudadas, codificadas, sistematizadas. E no final de tudo isso, nós percebemos que elas estão bastante relacionadas aos arquétipos mais inconscientes da humanidade. E por isso, elas acabam facilmente sendo assimiladas e transmitidas através de múltiplas gerações. E a gente não teria chegado até aqui se não fossem essas duas correntes. Dentro do meu aprendizado, eu confesso, já falei para vocês, que eu tive muito pouco tempo para leituras, porque os livros eram difíceis, eram caros, a gente não tinha acesso. Isso não foi só comigo, mas isso daí aconteceu com as gerações que me precederam, o que não acabou impedindo que essas pessoas tivessem a capacidade ou tivessem a oportunidade de conquistar um estágio espiritual no final das suas vidas,
mais elevado do que aquele que elas tinham quando começaram. A gente não pode imaginar que exista um processo evolutivo que faça esse tipo de seleção com as pessoas. Senão, só aquele que tem acesso a determinados conteúdos, aquele que conhece sânscrito, que conhece grego, que conhece latim, e mais outros tantos de línguas mortas, é que teria a capacidade de conquistar algum estágio de desenvolvimento ou de crescimento espiritual que verdadeiramente tivesse valor. Hoje, eu vejo com pesar muitos grupos fazendo provinhas, como se fossem provinhas de conhecimentos gerais, no tocante às questões espirituais, em detrimento realmente de um maior diálogo, de uma maior troca de ideias, de uma maior troca de experiências, em detrimento de estimular as pessoas a não acumularem tanto conhecimento, mas procurarem viver realmente aquilo que o conhecimento nos propõe, e que, em função disso, procurassem passar e trocar suas experiências adiante com todos aqueles que estão envolvidos ou que procuram essa mesma questão. Porque ninguém é capaz de ensinar nada que não tenha vivido, porque é viver o ensinamento que vai trazer a alma para ele. E é essa alma que vai tocar o coração daquelas pessoas que escutam aquilo que as pessoas que viveram tais ensinamentos lhes contam. E é nisso que repousa toda a importância da chamada tradição oral, que é aquela que, no meu entender, vai humanizar o conhecimento e vai trazê-lo para um patamar que o torne mais palatável, que o torne mais digerível, assim como uma papinha que se dá para uma criança, já que crianças ainda somos. A tradição escrita nos traz o ensinamento. A tradição oral nos traz a percepção do ensinamento, nos traz a vivência do ensinamento, para que a gente possa ter a nossa própria ideia, o nosso próprio pensamento a respeito daquilo que a chamada tradição escrita nos propõe. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.